capítulo 22. Antes, eu queria fazer só um pequeno comentário, né? A gente precisa entender que estamos estudando um livro do Velho Testamento, da Antiga Aliança. E essa lei, ela foi, e essas leis e essas normas, elas foram estabelecidas com um propósito e para uma época. E o que a gente pode tirar desses ensinamentos, do Velho Testamento, é a obediência, é a fidelidade, a fé em Deus. Então, são os exemplos de fé e de obediência que nós vamos tirar de lição para a gente, né? Para nós hoje. Mas como norma, nós não temos como fazer esse tipo de análise para os nossos dias de hoje, porque nós não estamos mais na velha aliança. Nós não, nós não sacrificamos, né? Nós não praticamos esses rituais. Então, todos esses critérios, eles serviram somente para essa época, mas serve como um conselho, uma orientação de que tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve para o trabalho do Senhor tem que ser feito com muito zelo, com muito amor, né? E sempre fazer o melhor para Ele. Mas isso sem esses critérios, essas normas. Domingo passado, nós tivemos exemplo de uma irmã, eu não sei se ela está presente, que ela falou sobre tatuagem, referente a uma versículo, né? Um versículo bíblico do que inserido no Velho Testamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado em trazer esses padrões para os nossos dias de hoje. Uma tatuagem, assim, ela não é um pecado, mas a gente tem que evitar essas condutas, né, essas ações, principalmente depois que a gente conhece a Jesus, né, a gente começa a ter uma nova vida, e é claro que o reflexo de uma vida com Cristo faz com que a gente tenha um cuidado maior com o nosso corpo. Mas não chega, a gente não pode taxar uma ação dessa como pecado se baseando numa referência bíblica do Velho Testamento. Então, que a gente possa entender isso, compreender. Estamos estudando uma lei muito antiga, que serviu até de base para o direito atual, a lei judaica, e a gente precisa entender que ela serviu para essa época. Irmãos, a gente precisa entender que no momento que o povo de Israel saiu do Egito, eles iriam formar uma nação. Por exemplo, a nação brasileira. A nação brasileira, para organizar o seu povo e proteger seu povo, é necessário ter uma Constituição, é necessário ter Código de Lei Civil, Código de Lei Penal, Código de Lei de Trabalho. Então, para organizar a vida de um povo, é necessário normas, é necessário leis. E o povo judeu sabe que existem normas e leis dentro de uma nação. No caso, eles saíram de um, de um império, né, que é o Egito. Então, para organizar esse povo que saiu do Egito para formar uma nação, é necessário ter normas. E muitas vezes essas normas não eram normas em relação a Deus, né? Eram normas em relação
a relações pessoais para poder organizar a vida de todo aquele povo. Por isso que a lei antiga dos judeus ela é muito extensa, porque ela não envolve só questões de adoração e espirituais, mas ela envolve também normas de relação interpessoal entre eles, entre as pessoas, a relação entre seus vizinhos, entre seus parentes. Então, é uma norma muito extensa, né, que rege a vida, conduziu a vida desse povo. Então, Deus, em toda a sua sabedoria, estabeleceu uma norma, né, leis para cuidar desse povo, né, durante séculos e proteger esse povo, né, de todas as crenças, né, antigas daquela época. O mundo naquela época era muito corrompido, havia muita idolatria, né? As adorações nos templos dos deuses eram regado a bebida e a orgias. Era uma sociedade decadente. Deus salvou o mundo, Deus salvou o mundo, né, fazendo com que o povo de Israel se desenvolvesse adorando o único Deus e praticando a pureza dentro do povo, estabelecendo famílias, o respeito. E isso aí influenciou o mundo inteiro. Tanto é que o Império Romano adotou o cristianismo. E graças a Deus, porque o mundo estava tão imoral, tão corrompido, que se não fosse a ação de Deus, o que seríamos hoje? Mas mesmo assim, por causa do pecado do homem e por um projeto de Deus, através desse povo vinha vinha o Salvador não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Então, todo esse, esse cuidado que Deus tem com o povo de Israel, é porque havia um propósito dali, daquele povo, o Salvador. Então, a gente vê muitas exigências e muita cobrança de pureza, porque é um plano de Deus de fazer com que o seu povo fique puro para receber a vinda de Jesus, que iria ser o Salvador. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 22. Levítico, capítulo 22. Disse o Senhor a Moisés, disse a Arão e aos seus filhos, que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim, pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um roubo ou aquele com quem se der a emissão de sangue, do sangue. Aqui, logo no início do capítulo 22, ele está se referindo àquelas pessoas que vão se dedicar
tocar ao templo e vão ser os intermediários entre Deus, né, entre o povo e Deus. Eles vão ser os intermediários, porque a formação de um sacerdote. Mas, para fazer esse trabalho, a Deus quer que essas pessoas mantenham que uma pureza. Os sacerdotes, que eram os intermediários entre o povo e Deus, eram chamados a manter um padrão elevado de santidade. Olha só a responsabilidade daqueles que vão cuidar daquilo que é sagrado diante de Deus. Olha a responsabilidade. Isso implica que os sacerdotes não deveriam se aproximar das ofertas santas. E não deveriam se aproximar das ofertas se os sacerdotes estiverem em estado de impureza ou pecado. Em outras palavras, eles precisavam estar em conformidade com os padrões divinos de santidade antes de serem como antes de serem mediadores no culto a Deus. Então, olha só a responsabilidade e também a grandeza de Deus nesse momento. Não é de qualquer forma ou de qualquer maneira que é feito os cuidados na casa do Senhor. Não é feito de qualquer forma. E também aquela pessoa que é responsável em cuidar do, dos momentos, né, do culto a Deus, essas pessoas elas tinham que ter uma vida de santidade, de pureza. Olha a responsabilidade deles. E isso eles começa aqui logo no 22, a continuação, né, de outras normas, de um padrão e de normas para essas pessoas que eles estão conduzindo o povo na relação desse povo com o Senhor, responsável pelos sacrifícios, responsável pelas ofertas, condução dessas ofertas. Então a gente vê aí a responsabilidade, Deus querendo a primazia e querendo a pureza dessas pessoas diante dele. Não é qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer estado, que vai ficar diante de Deus, sendo intermediário. E isso serve de exemplo para nós hoje, no momento que nós entregamos nossa vida a Jesus e passamos a servir ao Senhor. A gente tem a responsabilidade de ter uma vida santa diante de Deus, uma vida de pureza. As exigências naquela época eram muito grandes. Então a gente pode observar que pessoas, por exemplo, que tinham lepra, não podiam, ou algum tipo de corrimento, algum tipo de problema, fluxo de sangue, ou algum problema de pele, alguma, alguma coisa que pudesse sair algum tipo de líquido, algum tipo de ferimento, alguma coisa. Então, essas pessoas, elas não poderiam atuar com os sacerdotes ali cuidando por causa da sua condição, a necessidade da pureza. E ainda tem mais, ainda coloca assim de tocar em pessoas que tocaram ou tiveram contato com um cadáver. Isso não podia tocar impuros. Não podia. Então havia
Aí Deus, a preocupação daquelas pessoas que estão ali, de servir, tenha um padrão, um nível muito grande de pureza. Versículo 5. Ou qualquer que tocar algum réptil com que se faz imundo, ou algum homem com que se faz imundo, seja qual for a sua imundície. Ou seja, nem tocar numa pessoa impura. O homem que tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Aqui ele está dando um critério, ou seja, a pessoa ela, ela tem a chance de se livrar daquela impureza, se livrar daquela impureza, passar a voltar a servir ao Senhor. Ele dá essa oportunidade, né, da pessoa ela voltar a servir ao Senhor, caso ela tenha esse momento de impureza, que ela tenha esse momento de imundície, né? Porque a questão da imundície aqui são questões para a gente até coisas simples, né? São coisas simples, mas naquela época era um padrão muito grande de exigência. Não quer, não quer dizer que a pessoa estava em pecado. Por causa de um fluxo de sangue, por exemplo, por causa de um sêmen, por exemplo. Não quer dizer que a pessoa, mas era um estado de imundície, né, em que a pessoa podia passar, banhar-se, né, e retornar ao seu serviço. Então a gente vê assim um critério muito grande e rigoroso do Senhor para aqueles que estão servindo a Ele no seu tempo, que são intermediários do povo diante de Deus. Continuando, versículo 7. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo ou dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Então ele vai começar a dar outras normas, né, para manter a pureza dos. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Ó, Não, vou mano, tá dar. Tá um falhando. pouco baixo. Tá falhando e tá baixo, tá? A gente não quis te Ah, interromper. tá. Deixa eu, deixa eu, Tá, deixa eu verificar aqui. tá bom. Vamos desligar A aqui. gente aqui tá ouvindo bem. É? Para mim já tá falhando e tá baixo, para dona Cleonice também. Tá. Agora melhorou um pouco. Já melhorou? Agora. Para mim também. Melhorou. Já melhorou agora um pouco? Melhorou. Tá em versículo, Ah, tá. capítulo 24, irmão? É Ou capítulo 22? 22. Capítulo 22. 22. Ah, tá bom. Mano, eu acho que era o celular da minha mãe. Tá radicado, entendeu? Ela já é idosa, vamos ter paciência. Ela acabou de desligar. Agora vai dar tudo certo. Vamos lá. Versículo 9. Vou só ler rapidinho, porque essas são algumas normas, porque eu vou identificar. A gente vai trabalhar mais os pontos mais. Zé? Guardarão, pois, a obrigação que tem para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram havendo profanado. Eu sou o Senhor que os santifica. Então, Deus ele exigindo, né, essa que eles
obedeçam essas normas para que o seu lugar, o lugar de adoração, o lugar de culto, o lugar de sacrifício, não, o lugar de sacrifício, ele não seja profanado. Versículo 10. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Por quê? Porque as coisas sagradas pertencem somente aos sacerdotes. As suas visitas dos estrangeiros, eles não compartilham, né, do trabalho e do exercício, né, dos sacerdotes. Eles não participam disso. Então, as coisas dedicadas ao Senhor era somente para os sacerdotes, independente das pessoas que estiverem com ele. Mas lembrando que o sacerdote aqui inclui também as famílias. O ponto aqui são as visitas dos estrangeiros que estiverem com ele. Versículo 11. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá dela. Os que nascerem na sua casa, este comerão do seu pão. Ele abre esse espaço aí para os escravos. Eu procurei algumas interpretações em relação a isso. É porque o escravo ele passa a ser da família, né? Passa a ser da família. Não que ele seja um sacerdote, mas ele passa a ser da família. Então ele passa a consumir aquilo que também pertence ao sacerdote. Mas não consegui encontrar uma justificativa melhor. Por que os escravos que não fazem parte do sacerdócio poderiam ter acesso às coisas sagradas, aos alimentos que eram dados como sagrados? Quando a filha do sacerdote se casar com o estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Deixa eu só abrir uma informação aqui para os irmãos. A gente vê a questão da responsabilidade, né, das pessoas que estão ali servindo o Senhor, que inclui também a sua família. Isso já é um reflexo que a gente vai ver lá no Novo Testamento, quando Deus ele separa, né, os presbíteros e diáconos, e uma dos seus critérios é a questão da família, da esposa, dos filhos, né? A gente observa também esse reflexo lá no Novo Testamento, porque Deus ele quer a pureza e a santidade não só do chefe de casa, do responsável pelo sacerdócio, mas também incluir a sua família, seus filhos. Aqui está dando exemplo da filha, né? Se a filha de repente se casar com um estrangeiro, automaticamente ela não comerá das ofertas das coisas sagradas. Então a gente vê aí a exigência e a cobrança do Senhor em relação àquelas pessoas que estão servindo, né, dentro da casa do Senhor, dentro do templo, separadas e dedicadas ao Senhor. Inclui também a santidade, a pureza, inclui toda a família, o sacerdote, sua esposa e a sua geração, né, seus filhos, né, sua geração. Ou seja, toda a geração desse sacerdote, ela tem que se manter pura. Então, aí, indiretamente, a gente já pode observar que a filha de um sacerdote, ela precisa necessariamente casar com um sacerdote, entendeu? Com um sacerdote, alguém do povo de Israel. Olha só o nível de cobrança de pureza, de cobrança. As filhas de sacerdote, elas não poderiam ser entregues como esposa para pessoas de outros povos.
de outros povos. A gente observa, então, a seriedade, né, a pureza, da santidade que Deus quer para aquelas pessoas que estão servindo. E isso, como eu coloquei aqui, serve de alerta para cada um de nós. Temos família, temos filhos, temos esposas, né? A santidade, ela se estende a todos eles. Muitas vezes a gente batalha tanto, né, para evangelizar, né, pessoas que tantas pessoas a gente se preocupa em cuidar e esquece da nossa própria família, esquece de cuidar da sua própria família. Eu agradeço a Deus, de ter nascido, né, e criado numa família cristã. Então eu me sinto privilegiado, né, porque todos os meus irmãos, somente um, né, que é afastado, mas todos os meus irmãos, eles servem ao Senhor. Todos os meus irmãos servem, meus pais servem. Então, eu sou muito grato a Deus por, por pela essa servidão, essa dedicação na obra do Senhor que tem na minha família. Mas eu vejo que, que outras famílias, né, dentro da igreja, muitos irmãos estão batalhando pelos seus irmãos, pelos seus esposos, pelas suas esposas. E eu oro a Deus por cada um deles, para que eles continuem, que eles continuem buscando isso, trazer a sua família para o Senhor. E isso tem que ser uma preocupação de cada discípulo do Senhor. De cada discípulo do Senhor tem que ser uma preocupação de cuidar da sua família, de trazer para o reino, né, de buscar para o reino a sua família para fazer parte também do reino de Deus. Assim como Deus ele exigia dos sacerdotes, né, a que a família mantesse a pureza, assim Deus ele quer. É um propósito que Deus tem na nossa vida, não salvar só a nossa vida, mas de toda a nossa família. Então, eu rogo a Deus por cada uma das nossas filhas, daqueles irmãos Zé, que se dedicam no ensino da palavra, para que transmitem essa palavra para a sua família e buscam trazer para o reino em sua família. Eu fico muito feliz quando eu chego na reunião da igreja e vejo irmãos nossos trazendo visitantes que são seus familiares, né? Um irmão, um primo, um pai, mãe, esposa. E isso é muito gratificante, porque ele está buscando trazer para o reino de Deus a, a sua a sua família. E Deus vai honrar. Vamos orar e pedir a Deus, vai honrar toda essa dedicação e esse esforço. Vamos continuar? Versículo 13. Mas a filha, mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filho, e se houver tornado a casa de seu pai como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Daí ele está falando só, né, explicando caso a filha fique viúva, que ela se separe, né, volte para a casa dos seus pais, que no caso é um sacerdote, e se ela não tiver filhos, ela volta a fazer parte, de poder compartilhar daquilo que é sagrado para o Senhor e para os sacerdotes. É só isso que ele está querendo explicar. Versículo 14. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote como a coisa sagrada. Aí ele está colocando normas de repente algum erro, né, algum incidente que a pessoa utilizar, né? que não é sacerdote, utilizar de alguma coisa que é
sagrada, aí coloca umas normas aqui de como ela vai ter que devolver isso, aí tem tipo uma multa, né? Devolvendo com uma multa. Aí só são explicações de como resolver essas situações caso, né, uma pessoa que não é sacerdote compartilhe de coisas sagradas. Tá bom? 15, versículo 15. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Então, mais uma vez, ele abre um versículo 15. Mais uma vez, não profanarão. Deus ele está exigindo, ele está cobrando, é uma norma, um mandamento dele para não profanar as coisas sagradas, as coisas que são dedicadas a ele. Então, mais uma vez, Deus colocando e exigindo, né? A gente vê a importância que Deus ele dá para o sagrado, para o que é separado para ele. Versículo 16. Pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 17. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e disse-lhes: qualquer que de cada casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto. Aí é só um título. Aí o versículo 18 é só um título. A norma vem agora. 19. Para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Vamos dar uma parada aqui rapidinho. O resto também vai ser baseado no que eu acabei de ler, nos versículos 19 e, e ele vai detalhar. Os versículos vão ser detalhados. Mas eu queria parar aqui para explicar. O Senhor, você não pode entregar para o Senhor qualquer tipo de pode entregar para o Senhor. Tem que entregar melhor, sem defeito. Entendeu? Quando ele fala aqui sobre entregar oferta sem defeito, ele está explicando não só para o povo, mas para o sacerdote. Para o sacerdote, que vai receber aquela oferta. Ele não pode aceitar. Ele não pode aceitar a oferta de qualquer jeito, de qualquer maneira que ela vem. Deus ele está primando pelo melhor. Deus ele está primando pelo melhor. Irmãos, se a gente for fazer uma analogia com os dias atuais, nós também ofertamos. Também nós ofertamos recursos para a igreja, não oferta. Nós ofertamos o nosso trabalho, o nosso serviço dentro da igreja. Então, o nosso serviço, né, o nosso trabalho e os nossos recursos, ele tem que ser o melhor. Ele tem que ser o melhor. É isso que ele está mostrando aqui e serve de exemplo para a gente. Serve de exemplo para a gente. A nossa oferta, aquilo que nós entregamos ao Senhor, ela tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Deus. Agora, vocês imaginem se hoje em dia
Vocês imaginem se hoje em dia tivesse um sacerdote recebendo a nossa oferta. Será que ele não mandaria a gente embora? Sai daqui, essa tua oferta. O que seria da gente, né? Na época da lei? Se a gente fosse apresentar qualquer coisa para o Senhor. Porque se Deus ele abrisse a oportunidade para aquelas pessoas entregarem qualquer coisa, eles entregar até animais mortos, animais doentes, animais deficientes. Eles entregaram ofertas, né, da pior espécie. E Deus ele conhece o coração do homem. Deus ele conhece, sabe que o ser humano ele é rebelde. E Deus ele estabelece com o seu poder, sabe da sua grandeza. Ele tirou esse povo do Egito para o adorarem, para serem o seu povo. Ele não pode aceitar. Não pode. Tem uma exigência que ele coloca. Eles não podem apresentar qualquer coisa diante do Senhor. E a gente tem que dar graças a Deus de não ter um sacerdote na porta da igreja recebendo as nossas ofertas. Que a gente não ia conseguir, a gente não ia dar conta. Um pouco, talvez. A gente não ia dar. Aí a gente tem que dar graças a Deus da vinda de Jesus para nos libertar do jugo da lei. E a gente vive agora pela graça de Deus. Continuando aqui no versículo 22, a gente vai ter mais normas, né, a respeito daquilo que é dedicado ao Senhor. Davi, O cego... Davi, Oi? o irmão Aníbal quer falar aqui, o irmão Aníbal. Aí eu não estou conseguindo ouvir. Eu sei que é o Sandro. Eu não estou conseguindo ouvir. É o irmão Aníbal, Davi. Já. Já, pode falar, irmão. Irmão, eu já vi na nossa época pessoas ofertarem alguma coisa para o Senhor da seguinte maneira: aquele animal está passando dificuldade, tá para morrer. Aí ele chega lá e diz assim para o Senhor: Senhor, se esse animal não morrer, eu vou ofertar ele como uma oferta ao Senhor. Então, ele faz um negócio com Deus para aquele animal viver para poder ser ofertado para Deus. Já viu isso aí? Isso é uma Eu promessa, né? imagino. Eu imagino, principalmente no interior, né? Deve ser do interior. Eu imagino. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Cuidado Isso. com. Às vezes tem uma comentarista aqui, né? Aí muitas vezes o pessoal entrega assim, uma cédula de rasgado, esticado, pega, não se preocupa em separar, O melhor, né? ou se vai fazer um serviço para a igreja, seja na limpeza, na parte elétrica, né, na parte hidráulica, não faz um bom serviço, faz de qualquer jeito. Então a gente tem que ofertar nosso serviço, né, os nossos recursos, os nossos talentos, a gente tem que ofertar ao Senhor o melhor, melhor, É. ofertar, se prontificar em fazer o melhor para o Senhor. Vai ter uma confraternização da igreja. Vamos confraternizar com os nossos irmãos. Vamos se esforçar para fazer sempre o melhor em amor aos nossos irmãos. Em amor aos nossos irmãos. E eu dou graças a Deus, a congregação que eu faço parte, que nesse ponto eles são muito generosos. As confraternizações, os eventos, são muito generosos em dar o melhor. Dar o melhor. Deus abençoe, né?
as igrejas, os irmãos que doam o seu melhor. Nós também temos na congregação em Manaus, na Secretaria, nós temos também ministérios de benevolência, onde as pessoas doam alimento. E a gente observa pela qualidade do alimento, né? Do arroz, do macarrão, que os irmãos eles doam o melhor marca, o melhor produto. Né? Então, eu fico muito feliz, né, com a ação desses irmãos que estão doando o seu melhor para o seu irmão, automaticamente estão doando para o Senhor, ofertando ao Senhor o seu melhor. A gente observa os ranchos, né, que são dados nas fábricas, até no local onde eu trabalhava antigamente, não tem nem comparação a qualidade dos produtos, né, que os irmãos colocam nas cestas para dar para os nossos irmãos que são assistidos pelo Ministério da Benevolência. A qualidade, o alto nível, isso aí é o amor e a generosidade dos irmãos que entenderam a palavra do Senhor e ofertam para o Senhor, para os nossos irmãos, o seu melhor. Continuando, ver quanto tempo tem. Versículo 23. Porém, o novilho ou cordeiro desproporcionado poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Ou seja, ele está dando várias normas daquelas ofertas, né, que vão ser dadas, que vão ser entregues ao Senhor. E daí ele vai colocar várias normas durante esse texto todinho das coisas que são entregues para a oferta ao Senhor. Lembrando que esse aqui é não só para o povo, mas para o sacerdote. Ou seja, o sacerdote, quando receber isso aqui, ele mesmo tem que precar, ele mesmo tem que impedir. Ele mesmo tem que impedir essa oferta em respeito ao Senhor, em levar para o momento da consagração, né? O momento do sacrifício, o melhor para o Senhor. Aí eu finalizo, já vou passando lá para os últimos versículos. Quando ele, mais uma vez, ele alerta no versículo 31. Pelo que guardei dos meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, assim também Deus, ele fala para cada um de nós. Ele, através de Jesus Cristo, nós temos a salvação. Nós temos a promessa de uma vida eterna. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos uma nova vida em Cristo. Então, são tantas promessas que Deus cumpre na nossa vida, nas nossas vidas, que a gente precisa ofertar o nosso melhor para o Senhor. A gente tem que olhar esse livro de Levítico como o capítulo 22, como uma forma de gratidão. Tudo que essas normas aqui eram uma de gratidão a Deus, a busca pela santidade e a obediência aos mandamentos de Deus. É o resumo desse capítulo 22. É um momento de ser grato a Deus. Esse final do versículo 33, ele explica o motivo. Eu sou o Senhor, eu os tirei do Egito. E Deus está falando para a gente. Eu entreguei
meu único filho, para que a gente pudesse ter a nossa salvação em Cristo Jesus. Deus nos deu uma promessa de uma vida eterna. Então, é isso que Deus está falando. Assim como ele está falando com o povo de Israel, que o libertou da escravidão e tirou eles do Egito para formar o povo, seu povo, assim Deus ele nos tirou das garras do pecado para fazer parte do reino de Deus. E é isso por isso que vem as cobranças, né? As cobranças para uma vida santa diante de Deus. Assim como o povo de Israel teve essa cobrança, essas normas, assim Deus ele coloca para cada um dos seus servos que a gente possa oferecer o melhor para o Senhor. Aí agora eu abro, quem quiser fazer alguma observação, uma pergunta, estão, estamos encerrados. Pode falar, irmão. Fernando, né? Boa noite a todos. Uma semana da saudade de todos aí, né? Bom ver todos aí novamente. Sabe que essa semana a gente estudou, sexta-feira, na verdade, estudou Eclesiastes. E Eclesiastes tem uma parte lá que fala, né? A advertência sobre a adoração na igreja, né? E aí eu fiz uma conclusão, assim, tem uma conclusão aqui, e apresentei, né? Que no culto a gente tem que fazer com sinceridade de coração, né? Com entendimento, com concentração nessa doutrina, não fazer superficialmente, pensando que irá agradar a Deus e agradando somente aos homens, aos que estão presentes e a si mesmo, né? Tipo, que nem diz o seu N, né? Só um esquenta-banco, né? E também teve uma parte que foi falado, né? Que a gente não é o que tem, né? Nada que a gente tem é nosso, é Deus que nos deu, né? Então, por que a gente tem que fazer de qualquer jeito? Por que a gente tem que entregar qualquer coisa? Por que tem que estar doente? Por que tem que estar estragado? Por que tem que estar rasgado? Por que tem que ser mal feito, né? Tem muita gente que esquece que essa vida aqui nós estamos aqui de peregrinos, né? Nós não somos daqui, né? O nosso reino é com Jesus, né? Lá com Deus nós não vamos ficar aqui. Então, para que ser tão mesquinho, né? Para que guardar tanta coisa para si? Para que juntar tesouro aqui na terra, né? Nós não vamos ficar aqui, né? Então, o melhor tem que ser para Deus, né? E se Ele quiser e for da vontade dele, Ele vai nos dar o melhor, mas temos que repartir também. Sabe que eu tinha feito eu já falei aqui no estudo, né? Eu fiz uma hortinha bem bonita aqui na frente de casa, onde que tem um paredão aqui que tem um prédio que é uma peixaria. Aí eu falei com o dono da peixaria, poxa, eu posso trabalhar a terra ali e plantar uma hortaliça, uma verdurinha, alguma coisa ali, fazer um passatempo ali. Não, claro, pode fazer. Às vezes eu tiro uma alfacezinha, dou para eles, dou para os vizinhos, né? Porque eu não vou conseguir comer sozinho, né? E aí, esses dias eu fui lá e busquei mais mudinhas, né? E plantei, tem alface, 3, 4 tipos de alface, tem uns temperinhos, cenoura, rúcula e tal. E aí, para minha surpresa, ontem eu fui lá dar uma olhadinha como é que estava lá na minha hortinha. Alguém foi lá e arrancou com raiz e tudo, uma boa parte daquilo, sabe? Primeiramente eu fiquei pensando assim, né? Fiquei triste, né? Poxa vida, mas para que fazer isso, né? Por que não me pediu, né? Mas depois eu orei pela pessoa, né? Porque é triste, né? Alguém que, né? A pessoa é medíocre, é pequena, né? Por que seu sem pedir, escondido ainda, né? Então, nosso mundo precisa muito entendimento, né? Vamos orar por todos. Obrigado, Davi. Eu cheguei meio tarde, cheguei uns 15 minutos depois que tinha começado, mas deu para pegar bem o espírito aí. Um abraço a todos. Amém.
A paz de Cristo Bastante. Jesus. meus Parabéns, irmãos. Fernando, pelo comentário, tá? Foi muito bom. Hoje eu falei de você para o Márcio, tá? Elogiando você no seu crescimento espiritual. Amém. Tem alguém querendo falar aqui, Sandra. Não sei quem. A paz de Cristo Jesus. Anísia, Amém. aqui de Pernambuco. Obrigada, irmão, pelo maravilhoso estudo e também eu concluí diante disso tudo que Deus não aceita que nós contrariemos os ensinamentos, a palavra, porque ele dizia que quem não seguisse aquilo estava pecando, estava em pecado. E ele exige, e ele quer santidade. Ele quer que sejamos santos, separados, exclusivo dele. E ele não aceita se não for assim. Porque ele é santo, ele sempre diz isso, né? Então, nós temos que atentar para viver os ensinamentos, cumprir a palavra, para podermos chegar diante dele, sermos aceitos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, boa noite. Boa noite. Mais algum irmão ou irmã quer perguntar ou compartilhar algo que você compreendeu na aula de hoje? Acho que a gente pode fazer o fechamento, Davi, você já concluiu? Já concluí. Então, a gente vai finalizar com a vontade. oração. Então, pedir ao irmão Sergião para nos conduzir para fechamento com o nosso estudo de hoje com oração. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso bom Deus e Pai Santo, chegamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, te agradecendo pelo estudo que o irmão Davi deu para nós, que nós, cada domingo, possamos sair daqui mais revigorados, Senhor, e entrar nessa semana melhor ainda do que participamos aqui, Senhor. Te agradecemos de todo o Teu amor, por todo o Teu carinho que Tu tem para com o Teu povo. E entregamos nossa vida nas Tuas mãos, esperando que cada dia nós possamos compreender o que Tu queres da nossa vida. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, Davi. Boa noite para todos. Obrigada, Amém. Davi. Deus abençoe a todos. Boa semana. Boa noite, Obrigada. Lívia. Boa noite para os Boa amados. noite. Boa Luiz, noite. Neide, Dona Boa Jovina, noite Boa noite, Cecília, irmão. Boa noite, Anísio. Boa noite. Anísia. Boa noite, Lica, Davi. Obrigado. Oi. Boa noite. Alessandro, Oi, Deus mano. a Lica queria comentar, eu acho, ela ia falar alguma coisa. Queria não. Não. Ela é tímida, a Lica. Não, mas ela está comentando os estudos agora também. É, eu soube, o irmão Valdivino falou aí. É isso aí. Mas Tchau, é só de boa ver noite. espontânea- Boa semana. Nelena, Boa boa noite. Boa semana, boa noite, Lica. Boa noite, irmão. Boa noite, Ana Cleonice. Durma Com com Deus. Boa noite, Até amanhã. Lica. Boa noite, Dona Jovina. Boa noite, Lica. A paz do Senhor Jesus Cristo fique com todos. Boa noite. Boa noite, Amor. Fique com Deus também. Amém. Até amanhã. Até amanhã, se Deus